Hoje a Ferroviária enfrenta o São Paulo no Morumbi com um cara pra lá de experiente no banco de reservas. Como jogador, ele chegou a ser conhecido como Carrasco do São Paulo. E como técnico, será que ele pode aprontar pra cima do tricolor? Roda aí. E aí, vai voltar a brilhar no Morumbi? Não dá para saber, o São Paulo é favorito, obviamente. Houve um período nos anos 60 que o time do interior que mais enchia a paciência do São Paulo era a Ferroviária. Eu lembro no primeiro jogo do Gerson contra a Ferroviária, falaram isso aí e falaram, gente, peraí, Ferroviária não. Ferroviária fez 1-0 e pegou a bola, meteu debaixo do braço e começou, e São Paulo virou o jogo. Era meio tabuzinho, nada de, né? Tipo Juventus e Corinthians. O Juventus ganhou uma série de jogos do Corinthians, mas se você olhar na estatística, obviamente que não é assim que a coisa funciona. Mas a Ferroviária é franca atiradora e o São Paulo trouxe para si uma mega responsabilidade. A partir do momento que ele abriu mão da Libertadores para jogar o Campeonato Paulista, ele tem que responder o Campeonato Paulista. E aí, Garrafa? Não vejo dessa forma que abriu mão da Libertadores, não. Fez o seu planejamento, me pareceu um planejamento acertado. São Paulo vai entrar aí numa maratona, mas o São Paulo tem um peso muito grande de voltar a conquistar título, independentemente de ter optado neste momento pelo Campeonato Paulista em detrimento da Libertadores. São Paulo já tinha o peso. A responsabilidade é muito grande pela ausência de quase 10 anos sem nenhum título. Sobre o Elano é um cara muito sério, um cara vitorioso, um cara que trabalhou com treinadores importantes do futebol brasileiro e futebol europeu. Né? Ele sabe o tamanho do adversário que vai enfrentar, ele conhece o adversário que vai enfrentar, teve aí praticamente uma semana para pensar no São Paulo. Então o São Paulo hoje tem que entrar muito ligado, muito atento, porque vai ter um adversário complicado. Apesar que a qualidade do São Paulo, obviamente, como disse o Flávio, o São Paulo é favorito. Mas é um adversário complicado que preparou algo para dar o bote e tentar sair classificado. O jogo único, tudo pode acontecer. São Paulo precisa tomar cuidado, mas é favorito, claro. Bom, vamos direto para o Morumbi com Celso Ardengue. São Paulo sem Daniel Alves e Luciano para esse jogo de hoje. E o lateral vai desfalcar o tricolor em mais jogos, né, Celcinho? Boa noite! Boa noite, Gui. Boa noite para você. Sexta-feira histórica aqui no Gazeta Esportiva. Você apresentando, Osmar Garrafa vacinado. Boa noite para o Flávio Prado e a todo mundo que nos acompanha aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, você disse muito bem, o Daniel Alves e o Luciano, e além deles o Éder também. Todos eles vão desfalcar o São Paulo na partida de hoje, às 9h30, contra a Ferroviária, aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. E te digo por quê, todos eles sofreram uma lesão muscular no jogo, todos no mesmo jogo, o Flávio vai poder falar mais sobre isso, no jogo contra o Racing, lá na Argentina, tá certo? O cronograma de recuperação dele está um pouco diferente. O Luciano já voltou a treinar em campo, fez parte do treinamento em campo. O Daniel Alves e o Éder devem voltar na semana que vem. Bom, vamos lá então. O São Paulo já precisa se acostumar com a ausência do Daniel Alves. Vocês repercutiram hoje mais cedo, a gente repercutiu aqui no Gazeta Esportiva que o Daniel Alves foi reconvocado, né? Voltou à seleção brasileira do Tite. E o São Paulo então deve perder o Daniel Alves do dia 27, que é o dia que eles se reapresentam lá na Granja Comari, até o dia 8 de junho. Ou seja, aí são alguns dias que o São Paulo vai ter que lidar sem o Daniel Alves, e o Daniel Alves vai ficar fora do jogo contra o Atlético Goianiense, contra o Fluminense e também 2 jogos da Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil, contra o 4 de julho, tá certo? E as datas da decisão do Campeonato Paulista não foram definidas ainda, mas o Daniel Alves também pode ser desfalque, um problemaço para o São Paulo aí na ala. Na tela, como diria o José Paz, está aí na tela para vocês os números do Daniel Alves em 2021. O homem está jogando muita bola, são 11 jogos, fez 1 gol, 4 assistências, 27 passes decisivos, colocando os companheiros na cara do gol e 22 desarmes. Agora a pergunta que eu faço para o Flávio Prado é a seguinte, com Daniel Alves fora, a disputa vai ficar acirrada entre Igor Vinícius e o Orejuela. Flavião, quem tem mais bola aí para jogar no São Paulo, hein? Bom, sem dúvida, o Orejuela é mais jogador. O Igor, ele nunca decepcionou no São Paulo dentro dos limites do Igor. Ele é um jogador que tem limitações, conheço bem desde o tempo da Ponte, ele quebra o galho. O Orejuela estreou com grande estilo, 4 minutos já fez um gol e tal. Um jogador que vai mesmo muito, avança muito, mas nenhum dos dois cobre o nível do Daniel, a técnica do Daniel Alves. Só não sei se o Daniel Alves volta tão simplesmente assim. Tenho até minhas dúvidas com relação a essa chamada da seleção fora do tempo, porque condição muscular, um cara de 37 anos, embora ele seja um mega atleta, se cuide muito,
Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. E aí, Garrafa? Vacinado, Garrafa? A única dúvida já tomei a primeira dose hoje logo cedo, né? E hoje é sexta-feira. Então, o negócio é o seguinte, Daniel Alves é uma ausência sentida, não tem jeito, né? Ele ali pelo lado direito, ele é imbatível, tem ajudado muito, ele equilibrou o time do São Paulo. O Reinaldo, pelo lado esquerdo, é muito forte, o Daniel também pela direita, aí o São Paulo fica com dois lados fortes, você perde o Daniel. E aí, respondendo a pergunta aí do Celcinho, não tem nem o que falar, é Orejuela, né? O Flávio pontuou, como eu penso também, o Igor Vinícius vai dentro do seu limite, o Orejuela é mais jogador, só que tem agravante de ter jogado, né, a partida aí com o expressinho do São Paulo pela Copa Libertadores. Então não sei o que pensa o Crespo, mas eu iria com o Orejuela, ou então seguro o Orejuela uma possível semifinal já contra... Ele não jogou o jogo todo lá no Uruguai, né? Então teve a viagem, né? Dá pra jogar, né? Mas vamos ver o que passa. Eu iria de Orejuela, não tem o que tem jogo domingo, né? Tem jogo domingo, então talvez em função disso, né, desse jogo que já teve pela Libertadores e supostamente imaginando que avance contra o Mirassol, pode segurar o Orejuela e vai de Igor Vinícius. Vamos ver. Mestre, o São Paulo não deve ter muito problema contra a Ferroviária. O que o senhor acha? Orejuela, não tem nem que discutir, esse assunto está superado. Foi contratado outro dia, é um excelente jogador, cabe bem no esquema do Crespo. Tem sentido.